Romanos, capítulo 5, de 1 a 5. Assim diz a palavra do nosso bom Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Em dias como os nossos, especialmente em dias de bloqueios nas estradas, em dias de revolta social, em dias de desabastecimento, são as palavras da semana, nós sentimos na pele o que é realmente a ausência de paz, a ausência de acesso e a ausência de alegria. E eu quero começar nesta noite, compartilhar esta palavra com você, te fazendo estas 3 perguntas. Você está em paz? Ô pastor, faz essa pergunta aí para quem não conhece Jesus ainda. Eu vou perguntar então, de novo e agora que fique claro. Não estou perguntando para quem nunca ouviu falar de Jesus. Estou perguntando para todos nós. Você tem paz no seu coração, com as pessoas ao seu redor, especialmente com Deus? Vou fazer uma outra pergunta. Você se sente livre para acessar e falar com Deus? Você ouve Deus? Você acha que as suas orações estão sendo ouvidas por Deus? Ou você acha que talvez as suas orações estão como as estradas para os caminhões, bloqueadas, e você não as ouve? Terceira pergunta, que é a de resposta mais difícil. Você tem alegria? Alegria de verdade. Não um sorriso ou um contentamento produzido por um momento em que você recebe algo que você almeja muito e aí você fica contente. Eu estou falando de alegria de verdade, alegria na alma, alegria que te define, alegria no coração. Você tem alegria? Pois eu acredito que são esses os 3 principais problemas da alma humana: paz, acesso e alegria. E essa semana, na quarta-feira, e eu faço questão de falar isso, na quarta-feira eu ouvi alguém lendo esse texto, e eu não estava lendo esse texto, mas ouvi uma pessoa lendo esse texto, e quando eu ouvi essa pessoa lendo esse texto, eu senti algo no coração que foi muito maravilhoso para mim. Parecia que era a primeira vez que eu estava ouvindo esse texto na minha vida. E quando eu ouvi isso, eu tive certeza não só que Deus estava falando comigo, mas eu tive certeza que esse era o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Mesmo sendo um texto, especialmente para a nossa igreja, um texto que nós já trabalhamos bastante em cima dele, já falamos muito sobre ele. Mas eu sei que Deus queria falar conosco através desse texto. Porque cada uma dessas músicas aí falaram um pouco desse texto. Porque estas perguntas fazem parte do nosso coração. E quando faltou a gasolina e desabasteceu o mercado, eu falei, é o texto. É esse texto. Então deixa eu dizer algo para você. Deus escolheu algo. E Deus escolheu uma palavra para falar com você desde a eternidade. Mas especialmente essa semana, pelo menos para mim, desde quarta-feira, Deus já deixou claro que Ele queria falar comigo e com você nesse texto.
Então eu gostaria que você, pensando nessas perguntas que eu fiz, e pensando que Deus, lá na sua infinita sabedoria e na sua eterna glória, com seus planos e decretos perfeitos, Ele quis falar com o seu povo, desde os dias do apóstolo Paulo, através desse texto. E eu não posso simplesmente negligenciar este recado de Deus. E esta mensagem começa exatamente ali, naquela cruz. Porque o versículo 1 começa falando de justificação, dizendo: justificados, pois, mediante a fé. E a ideia é, esta mensagem, ela tem como base, como fundamento, como alicerce, a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, justificando-nos dos nossos pecados. Um crime, uma culpa, uma dívida que era minha, foi lançada sobre Cristo Jesus, porque Ele me substituiu. E ao ser substituído por Cristo, foram imputados, foram lançados sobre o Senhor Jesus os meus crimes, os meus pecados e as minhas culpas. E ao ser substituído por Cristo e ao receber Cristo sobre Ele todas as culpas, as mazelas e as condenações que eram minhas, automaticamente foram lançadas sobre a minha vida, foram imputadas sobre a minha vida a justiça que é de Cristo Jesus. Os merecimentos que são dele. Foi lançado sobre mim a herança que é dele. E é isso que significa justificação. É Cristo colocando sobre mim algo que eu nunca mereci e que nunca foi meu, mas Ele graciosamente lança sobre mim de uma maneira definitiva e intransferível. E nós acessamos esta justificação, esta bênção maravilhosa pela fé, que também é um dom de Deus nos dado. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Efésios capítulo 2. E esta fé no meu coração me faz crer na obra na obra de Cristo Jesus naquela cruz, e crendo nisso, a justiça de Cristo é imputada sobre a minha vida, e nós somos reconciliados com Deus mediante esta obra. Quais as consequências a partir daí desta obra na minha vida? É disso que Paulo está falando aqui no capítulo 5. E então nós devemos parar aqui e devemos fazer a seguinte consideração, e é essa consideração que você precisa fazer nesse momento. É fundamental que você faça isso. Você crê na obra realizada por Cristo Jesus naquela cruz, em seu favor? Você crê que quando Cristo levou sobre si os pecados naquela cruz, os teus pecados estavam incluídos? Se você crê nisso, louve a Deus, porque você só pode crer nisso pela fé, e uma fé que não é sua, é dom de Deus. Se você ainda não crê nisso, a nossa oração nesta noite, e deve ser o seu clamor a partir deste momento, é que o Senhor te convença sobre isso. E eu tenho uma suspeita muito séria e profunda que, se você está aqui nessa noite, é porque realmente o Senhor está colocando essa fé no seu coração. De outra sorte, você iria para qualquer outro lugar. E então é minha responsabilidade chegar neste momento e parar e dizer: você precisa crer em Cristo Jesus. Não é porque os teus problemas vão acabar, não é porque a sua vida vai se tornar uma vida mais fácil a partir de agora, mas é porque a partir deste momento você poderá ter esperança, algo que alguém que não crê na obra de Cristo Jesus, naquela cruz, não pode ter. Porque a esperança que se traduz apenas numa expectativa relacionada às coisas deste mundo não é esperança. Porque a nossa vida não acaba quando os nossos olhos se fecham aqui. Mas nós somos criados por Deus para viver eternamente. Não eternamente da maneira como nós estamos hoje. Essa vida aqui ela termina com 70, 80 anos e é muita canseira e muito enfado. Não vou nem entrevistar os que já têm mais de 70 aqui, porque está na cara. Desculpa, gente, brincadeira. Não está tão na cara assim, vocês são muito simpáticos. Mas a vida depois dos 70 é muito difícil. Não é essa a expectativa. A esperança não é uma aposentadoria tranquila. Isso não é esperança. Encontre um aposentado com 70, 80 anos e diga para ele: e aí, está vivendo a vida que você sempre sonhou? Você pode ler, por exemplo, Salomão falando lá no livro de Eclesiastes. Leia os 2 últimos capítulos que ele vai falar o que é a vida de um rei idoso. Você pensa, um rei tem tudo, não tem?
Um rei pode ter qualquer coisa. Leia o que ele disse. Eu tenho coisa para comer, mas não tenho mais os mordedores da boca. Eu moro num lugar que tem uma vista bonita, mas eu não enxergo mais. Eu posso ir a qualquer lugar, mas as minhas pernas não me levam mais para lá. Eu posso segurar nas mãos qualquer coisa, mas meus braços são fracos. E aí? Bela vida essa. Se a sua esperança se resume a isso, você não passa de alguém sem esperança. Por que eu preciso crer na obra de Cristo Jesus? Porque eu preciso de uma esperança que seja assim como a minha existência. Uma esperança que seja eterna como a minha existência. Deus me criou para viver para sempre. A minha esperança não pode ser para 70, 80 anos. E sem Cristo, nenhum de nós pode ter essa esperança. Porque o próprio Senhor Jesus disse a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então pare nesse momento tudo agora e considere que sem Jesus você não só está absolutamente perdido, mas você também não tem esperança e você está fadado à morte. E não apenas a morte aqui, mas uma morte eterna. Porque é isso que consiste uma eternidade sem a redenção e sem a justificação, que só pode ser recebida graciosamente através da cruz de Cristo Jesus. Muito bem, mas você considera isso, entende isso, você tem isso, e o Senhor está falando ao seu coração. Vejamos então o que nós podemos ter para essas perguntas que nós fizemos aqui no início, através dessa obra de Cristo Jesus. Veja que maravilhoso. Cristo morreu naquela cruz e nos justificou dos nossos pecados para que nós tivéssemos paz. Você tem necessidade de paz? Você veio ao lugar certo. Não é porque a igreja que tem 139 anos pode produzir paz. Aliás, se existe um lugar onde é muito fácil de se perder a paz, é dentro de uma igreja. Quem riu é porque já sabe do que eu estou falando. Não é a igreja, não é uma instituição. Não é um encontro de muita gente, porque onde tem aglomeração acontecem coisas maravilhosas, mas acontecem coisas terríveis também. Não é isso que produz a paz. Mas a paz, ela só pode ser produzida por aquilo que a Raquel cantou aqui quando ela falou, quando Cristo está no centro. E o nosso universo, então, cada peça começa a orbitar na sua órbita correta e as coisas ficam ajustadas. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quando esta agressão, esta rebeldia, este relacionamento quebrado, é reconstruído pelos laços produzidos por Cristo na cruz do Calvário, com o seu amor, com a sua graça, com a sua redenção, tudo volta ao normal. Aí você fala, mas pastor, isso traz paz? Ou se traz? Se você ler, por exemplo, a epístola de Tiago, no capítulo 4, Tiago começa fazendo uma pergunta: de onde procede as contendas, as lutas que existem no meio de vocês? Ele faz essa pergunta esperando que alguém responda, e é possível que as pessoas talvez tenham respondido: vem dos ricos que nos oprimem. Outros podiam dizer: vem dos judeus que nos perseguem, aqueles que não se converteram ao cristianismo. Outros podiam dizer: vem dos romanos que nos escravizam. Mas Tiago diz: essas contendas, essas lutas que existem nos relacionamentos de vocês, elas vêm na realidade da alma de vocês, elas procedem de dentro. É esse coração conflituoso, cheio de desejos que são carnais. Esses desejos, eles militam na carne de vocês e eles vão produzindo cada vez mais conflitos. Esses conflitos, eles extravasam do seu interior e começam a bater nas pessoas mais próximas de você. E aí a gente olha para um cenário como o cenário do nosso país. Hoje a gente fala assim: olha, não tem paz. Você quer acabar com a sua paz? Acorda de manhã, faz sua devocional em paz. Lê um texto bíblico em paz, ora em paz, toma o seu café, se não for com a sogra, em paz. É brincadeira com a sogra, você pode ficar tranquilo. Toma o seu café em paz, mesmo que seja com a sogra, e liga no Bom Dia Brasil. Aquilo não devia se chamar Bom Dia Brasil, né? Aquilo devia se chamar assim, olha, bom, não consigo achar palavras para descrever, mas que não é bom dia, não é. Quando você começa a ouvir o que está sendo dito ali, você percebe que você está vivendo numa guerra, uma guerra disfarçada, uma guerra sutil, mas é uma guerra, é o tempo inteiro. E nós estamos no meio dessa guerra e a gente não sabe nem direito contra quem a gente está fazendo guerra. A gente não sabe se a gente está a favor ou contra o governo. Tem dia que a gente está contra, tem dia que a gente está a favor. Aí você chega no posto de gasolina, está lá aquela fila enorme, você não sabe com quem você fica bravo.
Aí de repente aparece alguém lá mudando o preço, daí você já sabe com quem você vai ficar bravo. Mas é guerra para tudo enquanto é canto. Mas essas guerras todas têm uma única fonte, que é o coração. E Deus, através do apóstolo Paulo, olha para nós e diz: agora vocês não precisam mais viver em guerra. Porque justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. E a paz com Deus, ela vai produzindo paz com as pessoas que estão ao seu redor, com o seu semelhante. Ela vai produzindo paz na sua família. E essa paz, ela vai, de uma certa maneira, contaminando as pessoas próximas de você. E o cristão deveria viver assim. E por isso que eu fiz questão de citar. Essa pergunta é para cristão ou não? Essa pergunta é para cristão, porque infelizmente parece que nós cristãos, que deveríamos estar vivendo nesta paz, na maioria das vezes parece que nós somos o foco do conflito. Às vezes somos nós mesmos dentro de casa que produzimos mais guerra. E então a gente precisa dar um passo atrás e perceber: será que eu estou crendo nesta obra de Cristo Jesus? Porque se eu tenho Cristo no meu coração, eu estou fazendo guerra por quê? Lembra que nós lemos no início o Salmo 73? E o Salmo 73, o salmista, eu não li toda a parte, mas o salmista começa num conflito. E o conflito dele é: quem faz as coisas de forma errada, prospera. E se eu só ousar pensar nas coisas que eles estão fazendo, eu já começo a ser disciplinado por Deus. E ele está incomodado, porque de uma maneira sutil ele está sentindo inveja da condição do ímpio, porque o ímpio prospera e ele não prospera. Até que chegou a hora que ele entra no templo, ele diz: quando eu entrei no templo, os meus olhos se abriram, e eu percebi que na realidade eles estão vivendo num terreno extremamente escorregadio. Porque aquilo que parece bom para eles, na realidade é uma baita de uma cilada. E aí ele vai falar a respeito de si mesmo e considerar o quanto que a vida dele, mesmo em escassez, dificuldade, o quanto a vida dele é boa. Por quê? Porque ele tem um único e definitivo tesouro, que pode colocar o coração do homem em paz. Ele diz: que tenho eu no céu além de ti, ou na terra em quem eu me compraza. Ele está dizendo: Deus não é um tesouro apenas reflexivo, não é apenas algo meditativo, não é alguma coisa para você simplesmente contemplar na eternidade, mas Deus é a nossa herança no céu, e Deus é aquele que traz contentamento no nosso coração aqui na terra. Então, não tem paz? Está sentindo falta de paz? O que você está sentindo na realidade é falta de Deus. E eu encerro esse ponto aqui. Você quer paz? O apóstolo Paulo diz: justificados mediante a fé, ou seja, quando Cristo tirou a barreira que me separava de Deus, que eram as minhas injustiças, eu passei a ter paz com Deus. Se eu estou vivendo em conflito, o que está acontecendo com a minha vida? De alguma maneira, ou eu reconstruí essa barreira, uma barreira que Deus tirou por meio de Cristo Jesus, eu estou tentando levantar de algum jeito, amando as coisas deste mundo, me rebelando contra as coisas de Deus, vivendo como uma pessoa que não tem Deus no coração. Mas não é porque a obra do Senhor é insuficiente, é porque eu estou precisando de Deus. Lembra que na continuação do texto que eu citei lá de Tiago, Tiago diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Por que a gente não tem paz? Porque a gente fica dando umas escapadelas para longe de Deus. Você está em conflito hoje? Lembra da pergunta que eu te fiz? Está? Então lembra que tudo que era necessário para que você tivesse paz já foi feito por Cristo Jesus lá na cruz. Então viva esta paz. Busque ter comunhão com Deus. Fale com Deus, ore. Comece o seu dia na presença do Senhor. Eu ouvi uma frase essa semana de um ator hollywoodiano que eu nem imaginava que ele era cristão, mas eu fiquei tão empolgado quando eu assisti um vídeo dele falando numa formatura de uma universidade, que ele foi convidado para pregar, para falar, perdão, mas ele mesmo fala como um pregador, ele admite isso. Mas uma das frases dele é assim: ele diz que quando ele era jovem, estava começando a vida dele, a mãe deu alguns conselhos para ele dentro de um salão de beleza. Ele lembra até hoje que a mãe estava com aquele negócio na cabeça, aquele secador que ficava igual um guarda-chuva assim na mão, na cabeça da mãe. E enquanto ela estava lá dentro, ela começou a falar com ele que
ela sonhava e tinha certeza que ele ia viajar o mundo, que ele ia falar para milhões de pessoas, que ele ia fazer isso e aquilo, e ele na cabeça dele estava pensando, eu queria abandonar a escola. Ela nem sabia e estava falando essas coisas para mim. E aí ele conta, não vou falar agora os conselhos que ela deu para ele, mas o último conselho, esse não tem como eu esquecer e nem deixar de contar para vocês. Ela disse, filho, todas as noites quando você for dormir, enfia teu chinelo debaixo da cama. Para quando você acordar, você ter que ajoelhar para tirar esse chinelo de lá. Quando você estiver ali de joelho, agradeça a Deus porque você dormiu, agradeça a Deus porque você acordou, agradeça a Deus pelo dia que você vai ter, agradeça a Deus porque você é dele, agradeça a Deus porque o seu futuro pertence a ele, agradeça a Deus porque ele enviou o filho dele para morrer por você. O nome do ator é Denzel Washington. Você pode assistir os filmes dele, mas você pode saber a partir de agora que ele é filho de uma mulher crente, ele é um homem crente. Paz com Deus é isso, é começar o dia na presença do Senhor, é passar o dia na presença do Senhor, é terminar o dia na presença do Senhor, porque não há mais bloqueio. Nós entramos automaticamente na segunda parte. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mas temos também acesso a essa graça. Que graça é essa? A graça de termos comunhão com Deus, por meio de Cristo Jesus. O que Deus faz conosco por meio do seu Filho? O que Deus faz conosco por meio do seu Filho é nos adotar na família dele. E o apóstolo Paulo fala disso na carta dele aos Gálatas, na carta aos Efésios, ele fala isso, nós somos adotados, nós somos enxertados na família de Deus. E isso é maravilhoso, isso só foi possível pelo pagamento que Cristo realizou na cruz. Mas mediante este pagamento eu tenho paz com Deus e eu tenho acesso. A palavra que é usada ali, que é essa palavra acesso, ela era usada na língua grega para pelo menos 3 circunstâncias diferentes. Uma era quando você recebia um passaporte para ir falar com o rei. Você tinha uma carta, uma autorização para acessar um palácio e falar com o rei, mesmo que você fosse o pior dos plebeus. Isso era algo maravilhoso, isso era um convite que era dado apenas para pessoas que tinham um motivo importantíssimo para fazer isso. O segundo uso dessa palavra é quando um adorador ia ao templo. Ele ia à presença de Deus para adorar. E este adorador não podia ser qualquer um, senão apenas o sumo sacerdote, que tinha acesso a um lugar onde o povo não podia entrar. E o terceiro uso dessa palavra é a ideia de adoção. É de você acessar o seio, o núcleo principal de uma família. Veja como isso é maravilhoso. E eu acredito que Paulo estava falando das 3 coisas, por isso ele escolheu essa palavra. Porque ele estava dizendo que por meio de Jesus Cristo, nós somos convidados a acessar o trono do grande rei. Por meio de Jesus Cristo, nós somos levados ao Santo dos Santos para adorar ao Senhor dos Senhores. Por meio de Jesus Cristo, nós somos enxertados numa família que não é a nossa. Tem coisa mais linda que isso? E não tem como eu não falar nesse assunto, porque esse assunto é um assunto que me comove. Essa semana foi a semana onde um dos dias foi usado, se eu não me engano, na sexta-feira, quinta ou sexta-feira, como Dia Nacional da Adoção. Quinta-feira, né? Quinta-feira. O Dia Nacional da Adoção. Existe alguma coisa mais essencialmente evangélica e cristã do que a adoção? Eu não acredito que exista. Porque a adoção é o exemplo vivo da obra de Cristo Jesus, ilustrado na vida real, porque é isso que Deus fez conosco. Deus enviou o seu Filho legítimo, seu Filho unigênito, para pagar a nossa dívida e abrir um acesso nosso à família que é de Deus e que é do seu Filho Jesus. E sendo adotados nessa família, Deus ainda foi tão extraordinariamente gracioso conosco, que lá em Efésios, no capítulo 1, diz que Ele colocou em nós o seu Espírito, que é um selo de que nós pertencemos a essa família, legitimidade, autorização. E lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele diz que esse Espírito, ele fala ao meu espírito e me ajuda a chamar Deus de paizinho. Ou amorosamente, um pai carinhoso. Por quê? Porque filhos adotivos têm dificuldade de reconhecer que eles são legítimos dentro de uma casa. Sabiam disso? Quando um casal que já tem 1 ou 2 filhos adota um outro, um terceiro, esse terceiro, ele tem dificuldade de acreditar que ele realmente é filho.
porque ele vê o outro filho biológico e ele sabe que ele não é biologicamente filho daquele casal, e isso faz com que ele não entenda. É mais fácil quando não tem filho legítimo, mas quando tem é muito difícil. É muito difícil deles acreditarem que são filhos. Veja que Deus pensou nisso tudo, e Deus colocou o Espírito dele dentro de nós para nos convencer de que nós somos realmente filhos. Ou seja, o Senhor nos concedeu, por meio da obra de Cristo Jesus, acesso a esta graça, a graça de sermos salvos e de sermos enxertados na família de Jesus. Vejam só, as estradas foram trancadas e faltou gasolina, agora o gás, tem uma corrida no supermercado por legumes e por outras coisas que estão acabando também. E quando alguém vai lá e tira o nosso acesso a combustível, a gás, a verduras, a legumes, a gente fica desesperado, não fica? Só que essas coisas todas são coisas triviais da vida. E eu não vou chamá-las de insignificante, porque eu vou estar traindo uma necessidade que nós temos em comum. Mas comparado ao que nós não tínhamos antes de Cristo, e ao que nós temos por meio de Cristo Jesus, essas coisas são todas insignificantes, mas nós não damos importância. Talvez você chegou aqui nessa noite e você nunca realmente se aproveitou, se alegrou e percebeu o valor de ter acesso a Deus por meio de Cristo Jesus, mas ficou essa semana impressionado com a dificuldade que é não ter acesso ao combustível. E nós nos impressionamos com coisas pequenas, mas não prestamos atenção no valor daquilo que o Senhor nos deu por meio de Cristo Jesus. Nós temos acesso a Deus. Nenhum caminhoneiro, nenhuma autoridade, nenhuma polícia, ninguém pode impedir que você acesse o trono do Altíssimo. Lá na carta aos Hebreus, o Senhor diz que nós podemos chegar com confiança diante do trono da graça, e nesse trono nós encontramos socorro nas ocasiões oportunas da vida. Sabe por quê? Porque você não é recebido nesse trono como um desconhecido, mas você é recebido diante desse trono como um filho. Já perceberam que filhos têm a capacidade de pedir as coisas mais caras de pau para os pais? Filho pede coisas sabendo que você já disse não e ele continua pedindo. Sabe por que ele continua pedindo? Porque ele acredita piamente no seu amor por eles. Porque ele acredita no seu amor por ele, ele não tem medo nem de pedir e nem de receber um não, porque ele sabe que ele pode continuar pedindo, porque você não vai deixar de amá-lo por causa disso. Eles não têm medo de chegar na nossa presença, porque eles sabem que eles têm acesso direto. Foi isso que nós recebemos por meio da cruz de Cristo, por meio da obra do Redentor. Real não é motivo para a gente se alegrar, cantar e louvar a Deus? Se você chegou aqui nessa noite sentindo-se desabastecido, sem acesso, para de se preocupar com gasolina, com gás. Você está diante do Deus Todo-Poderoso, do Rei da Glória, e por meio de Jesus você tem acesso a Ele. Para de viver uma vida de reclamação, de murmuração, porque você pode receber do Senhor o que é mais valioso na vida. Não preste atenção nas coisas que Deus não está te dando, não está te dando para o seu bem. A gente precisa dos sofrimentos, a gente precisa das lutas, das tribulações. Se você vê na continuidade do texto, vai falar sobre isso. Elas produzem perseverança, elas produzem esperança. Quando a gente persevera, você já viu alguém perseverar sem ficar esperançoso? Quando você persevera numa coisa, você persevera por causa da esperança de conseguir. Então, a perseverança, ela é a fábrica da esperança. Se você não tiver luta para perseverar, como é que você vai aprender a ter esperança? A gente precisa. Isso é interessante, é fácil de aprender numa corrida. Quando você está correndo, a coisa que você mais espera é o fim. Mas para chegar no fim, você tem que perseverar. Então você persevera e o seu coração se alegra porque o fim está chegando. E não tem coisa melhor do que você olhar para o lugar onde você decidiu que era o lugar de parar. Quando você enxerga, é a visão do céu. É maravilhoso.
Você tem acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Ainda que te tirem acesso a todas as outras coisas deste mundo. Lembra do Salmo 73, versículo 24. O que eu tenho no céu além de ti? E é no Senhor que eu me comprazo aqui nessa terra. Pode levar a gasolina, vai ser bom. Nós vamos todo mundo emagrecer. Vai todo mundo andar a pé, de bicicleta. O desespero do povo para pôr um tanque de combustível é ilógico. Vou te explicar por que é ilógico. Porque se esse negócio durar muito tempo, um tanque de combustível dura quanto tempo? Vai acabar mais cedo ou mais tarde. Então, já começa a andar agora. Já vai para a igreja de bicicleta, vai andando, porque... Agora, vejam só, podem te tirar acesso a qualquer coisa, mas ninguém pode te tirar o seu acesso a Deus, porque Ele foi aberto com o sangue de Cristo Jesus. E você tem isso graciosamente. Nem a culpa, nem o medo, nem o pecado, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada pode separar você do amor de Deus. E então o Senhor resolveu o nosso problema com o passado, quando Ele nos deu paz. Ele resolveu o nosso problema do presente, quando Ele nos deu acesso. E o texto diz que nós nos gloriamos. Vejam só, olha lá o versículo 3. Aliás, o final do versículo 2, início do versículo 3. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O cristão é alguém feliz. É feliz. E nós nos gloriamos não nos nossos méritos, não nas coisas que nós sabemos fazer, nós não nos gloriamos nas nossas vitórias, nós não nos gloriamos nessas coisas, mas nós nos gloriamos em um único fato. O fato de que, uma vez que nós temos paz com Deus, uma vez que o acesso foi aberto ao Senhor, este mesmo Deus, Ele prometeu para nós que a nossa eternidade será na sua glória. E não apenas na sua glória, mas na sua glória glorificados, transformados, renovados, plenamente santos. E então, de onde vem a alegria do cristão? De onde vem o nosso contentamento? Vem de Deus por um motivo, que ainda que os nossos 70, 80 anos aqui sejam de crises, dificuldades e de bloqueios, e de desabastecimento, porque quando a gente não está desabastecido de gasolina, a gente fica desabastecido de outras coisas também. Ainda que a nossa vida seja cheia dessas circunstâncias difíceis, nós nos gloriamos não nas coisas que nós temos aqui, mas nós nos gloriamos na herança que nós temos lá no céu. O versículo 25 lá do Salmo 73 diz que Ele nos guia na terra e nos recebe na glória. Olha que maravilhoso isso. Ou seja, sabe essa circunstância difícil que você está passando? Sabe essa circunstância difícil que o nosso país está passando? Sabe aquelas circunstâncias que nós imaginamos que ainda podem acontecer? Tudo isso faz parte do catálogo de Deus nos guiando nessa história. Ele nos dirige aqui. Ele nos dirige no que falar, Ele nos dirige no que pensar, através da sua palavra, Ele nos dá um mapa, Ele nos dirige através das circunstâncias, fazendo com que a gente passe por aquilo que a gente precisa passar. Mas eis que você está lá no meio de uma tempestade, de uma grande tormenta, e de repente quem aparece construindo caminhos no meio da tormenta? Deus. Não é isso que está lá em Naum, capítulo 1, versículo 2? O Senhor faz seu caminho no meio da tormenta. Os céus, essas tempestades, tudo isso não passa de o estrado dos pés do Senhor. E é interessante que a ideia deste versículo é o seguinte: a ideia é, pense numa rua onde tem aquela poeira que faz uma camada de pó em cima da terra dessa altura. Você pisa, faz pó, pó. Imagina o que acontece quando vem um vendaval e uma tempestade nesse lugar. Essa poeira se revolve, isso tudo se levanta, fica aquela coisa tumultuada, e de repente lá no meio, como se a pessoa estivesse com um pincel pintando uma paisagem, vai abrindo um caminho no meio desse negócio. É assim que Deus aparece no meio das nossas lutas. Ele nos guia na terra para nos receber na sua glória. Eu gosto muito da história de José. A história de José é uma das histórias mais empolgantes de toda a Bíblia para mim. Até porque é um tipo da obra de Cristo Jesus, porque uma civilização inteira foi salva através da administração dele, conduzida pela mão do Senhor.
Mas se você for observar a história de José, é uma sucessão de problemas, de lutas, de tempestades. De um filho que a gente tem a noção lá em Gênesis, que ele era um pouco fofoqueiro, fuxiqueiro, ele ficava falando dos seus irmãos, que era uma família que não era nada fácil. Imagina uma família de 12 filhos, de várias mulheres diferentes, pelo menos 4 mulheres diferentes, todo mundo vivendo na mesma casa. Você acha que a sua família é complicada? E aí, tinha um filho, para piorar, Jacó tinha predileção por José. Aí já piora tudo. E para piorar ainda mais, José tem um sonho de administrar todo mundo, de governar esse negócio. Imagine que o filho mais velho ficou contente com essa história. Bom, ele foi rebaixado. Foi rebaixado a filho dado como morto, vendido como escravo. De escravo, começou a administrar as coisas do seu dono, e administrou tão bem que o dono colocou tudo na mão dele, de tal maneira que chegou uma hora que ele não sabia o que ele tinha mais, porque estava tudo nas mãos de José. O problema é que a mulher de Potifar começou a achar que ela pertencia também a José, e aí a coisa piorou, e aí José é rebaixado mais uma vez, agora para filho dado como morto, escravo e agora prisioneiro. Mas como prisioneiro, chega lá o dono do cárcere, ó, você administrou bem a casa de Potifar, você vai dar conta do presídio, administra esse negócio também. Deus está construindo o caminho no meio da tormenta, e de repente vem um sonho. Vem um sonho para o grande soberano daquele lugar, e um sonho perturbador. 7 vacas engolindo 7 vacas. Quem engolia eram as vacas magras, as engolidas eram as gordas. Ninguém sabia a solução do sonho, e um copeiro que já tinha sido auxiliado por José lá no presídio. Eu conheço um cara que sabe interpretações. Chama José, José interpreta os sonhos. 7 anos de abundância, 7 anos de fome, não só aqui, mas por todo o mundo. Ou seja, é o decreto da extinção da raça. E aí o rei põe a mão na cabeça e fala: existe alguém na terra com o espírito dos deuses capaz de nos conduzir no meio de um negócio desse? E adivinha para quem todo mundo apontou? Olha, nós conhecemos um cara que administra qualquer negócio. É o escravo, prisioneiro, filho dado como morto, José. Me digam, Deus está ou não está construindo um caminho no meio da tormenta? E não é um caminho para José, é um caminho para uma civilização inteira no meio da tormenta. É isso que Deus está fazendo. E então vejam só, quando esses filhos que o deram como morto se encontram com ele anos mais tarde, ele diz para os filhos: foi Deus que me mandou adiante de vocês para a preservação da nossa família, não só da família de Jacó, mas de todo mundo. E aí eu digo a vocês, essa história retrata a nossa vida. E então é ou não é para nós ficarmos felizes com as circunstâncias difíceis da vida? Porque as circunstâncias difíceis da vida, primeiro, elas não servem para definir a nossa alegria, porque a nossa alegria é definida pela nossa esperança, que é a esperança da glória. Mas as circunstâncias da vida deveriam nos fazer tão felizes, porque cada uma dessas circunstâncias são oportunidades que Deus cria para mostrar o seu poder, e nós servimos a esse Deus. Então nós deveríamos ficar felizes com essas oportunidades, porque o nome de Deus vai ser glorificado mais cedo ou mais tarde. Quer os homens gostem ou não gostem, eles terão que glorificar a Deus, porque quem está abrindo o caminho na tormenta não são os caminhoneiros, é Deus. Então você chegou aqui triste, eu dizer para você, se alegre, porque Deus nos conduz na terra e nos recebe na sua glória, seja através de lutas e provações, mas é para produzir perseverança, perseverança que produz esperança, e essa esperança, ela não nos deixa confundido, porque essa esperança não é no homem, essa esperança não é nas coisas, mas essa esperança é em Cristo Jesus, por meio de quem nós obtivemos esta graça e este favor. Então eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dificuldade, mas você tem 3 prêmios de Deus que são suficientes para te fazer feliz: paz, acesso e uma fonte inesgotável de alegria. Meu querido e minha querida, você chegou aqui hoje esgotado, em conflito, desabastecido,
e sem alegria. E o Senhor mandou dizer a você que Ele é a sua fonte de paz, Ele é o seu acesso e Ele é a sua alegria. Não volte para casa do jeito que você veio. Volte para casa nos braços do Pai. Tem um boletim que nós vamos distribuir amanhã e o título do boletim é: Ele te espera no jardim. Na viração do dia, Deus sabia que, por mais perfeito que Adão fosse, na viração do dia ele ia estar cansado, precisando de uma boa conversa, de um bom papo. E Deus se encontrava com o homem na viração do dia e conversava. E eu acredito que o homem reabastecia suas baterias. Nós estamos aqui hoje conversando com Deus. E eu não sei quanto a você, mas para o meu coração esse texto reabasteceu as minhas baterias. E se você também foi reabastecido nas baterias por esta palavra, eu gostaria que você orasse comigo nesse momento, agradecendo a Deus. Se você ainda se sente fraco, se você ainda se sente distante, parece que Deus não te ouve, eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Quero pedir a Deus, juntamente com você, para que você sinta essa liberdade, para que você se sinta filho do Senhor. Se você ainda não está alegre, eu quero orar junto com você, pedindo a Deus que Deus derrame essa alegria no seu coração. Que você tire os olhos das coisas deste mundo e comece a olhar para a glória que está preparada para você. Eu sei que é difícil porque o próprio apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana o que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Mas só o fato de nós não conseguirmos sequer imaginar já é motivo para a gente começar a sorrir, se alegrar e glorificar a Deus, porque o que Ele tem para nós é absolutamente maravilhoso, indescritível. Isso foi feito para você, pelas mãos do Pai, que te adotou e que te ama, como você nunca foi amado nessa terra, mas esse amor está à sua disposição, está ao seu encontro, porque é o Senhor que nos busca, Ele que nos toma pela mão, Ele que nos agarra e nos sustenta. E você deve simplesmente se render a este amor. Feche os olhos.